Tarobá Rural. Oferecimento Verdelândia. Tradição em qualidade. Tilápia Cevale. Sabor inesquecível. Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. E ADS Agridrones. Solution Cascavel. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Tarobá Rural deste domingo, dia 27 de novembro. A voz tá ruim, eu sei, mas é o que temos para hoje. E a gente está aqui com muita força, fé e coragem para produzir o programa. Instabilidade aqui na voz e tá tudo certo. Não vou deixar de trazer informação para você. Isso eu prometo. No programa de hoje a gente vai falar sobre a expectativa para o setor do agro. É uma fase de transição do governo e isso traz dúvidas para os produtores. O governo de Goiás aprova a taxação e no Paraná a proposta foi retirada, mas pode voltar a qualquer momento. A gente vai falar mais sobre isso no programa. Comissão Feminina de Cascavel auxilia na abertura de novos grupos em sindicatos do oeste do Paraná. E a gente fez uma viagem para Rio Azul, conhecer a cultura do tabaco. Tudo isso e muito mais eu te conto a partir de agora no nosso Tarobá Rural que está no ar. Pode chegar. Para começar o programa de hoje, a gente fala sobre esse período de transição de governo no Brasil. Os produtores rurais estão apreensivos, essa talvez seja a palavra, para entender um pouco mais o que vem com o próximo governo que deve assumir a partir do dia 1º. Recentemente teve um evento em São Paulo e produtores de toda a região do país estiveram lá, inclusive do oeste do Paraná. Esse produtor de soja e milho veio do município de Palotina, no Paraná. Ele acompanha de perto as mudanças do próximo ano. Além dos custos de produção e as preocupações com o clima, o agricultor busca no conhecimento as ferramentas para entender o atual cenário do país. Então, eu acho que o momento é propício para unir essas informações e a gente se adaptar ao governo que vai vir, às mudanças que estão vindo, se adaptar e enfrentar isso da melhor forma, né? Porque os custos estão cada vez mais altos e agora tem uma tendência disso a baixar e os produtos tendem a cair por causa do próximo governo. O dólar é instável, a gente não sabe o que vai acontecer. E o evento traz várias informações aí que tem que ser aproveitada para melhor negociações, o tempo certo para negociação. Enquanto o Brasil se prepara para colher uma safra de 313 milhões de toneladas, em Brasília o governo está preparando o terreno para a transição. Dentro da porteira, o clima é de incerteza. Este evento, no interior paulista, reuniu produtores de norte a sul do Brasil, que juntos somam 14 milhões e meio de hectares. Por aqui, eles buscam entender esse futuro ainda desconhecido, mas enxergam oportunidades nos próximos anos. É um momento de apreensão pelo pouco volume de informações que são colocadas. O momento, por outro lado, continua muito bom para a agricultura brasileira continuar a sua expansão. Nós estamos com performance fantástica aí nos últimos 4 anos. A área de grãos aumentou 13 milhões de hectares no Brasil, algo que a gente dificilmente vai ver nessa velocidade. Crescimento das carnes, papel e celulose, das frutas, enfim. É um cenário tão bom, o mundo demandando produtos do Brasil. Mas agora troca o governo e fica uma apreensão se esse governo vai entender efetivamente de que nós precisamos gerar renda, aumentar a exportação para trazer esse dinheiro para o Brasil e com isso gerar imposto, gerar emprego, gerar inserção social. A minha torcida e a minha aposta é que sim. Eu acho que o governo vai entender e vai ajudar o agro a acelerar o crescimento. Nossa expectativa para o Top Farmers esse ano era uma expectativa de 12 milhões e meio. Batemos mais de 14 milhões e meio de hectares, com mais de 300 grandes grupos aqui reunidos. Então a gente está aí com um número muito expressivo em termos de plenária e grandes palestras. Eu falo que foi um momento, principalmente esse pós-eleição, do agronegócio voltar a entender qual vai ser o direcionamento, o que a gente tem de expectativa para os próximos anos, o que a gente pode esperar. Apesar dos pontos positivos, o recente avanço da taxação do agro goiano tem provocado indignação entre os produtores. O setor acredita que essa medida vai barrar o crescimento agropecuário do estado. Hernandes Simeão é produtor de grãos no município de Rio Verde. Para ele, a taxação vem no momento inapropriado. Esse ano nós estamos com custo de implantação de lavoura acima de 30%, em alguns casos chegando até a 50%.
E também estamos enfrentando um caso climático que era de forma inesperada por todos nós. Então, quer dizer, uma combinação de clima, onde aponta uma produtividade indesejável por nós, que já está sendo uma realidade, atraso em plantio, produtividade baixa e custo elevado. Então, um momento inapropriado e realmente não está adequado para nós. E é exatamente sobre essas taxações que a gente vai falar agora. Você já viu aí a preocupação em Goiás? Foi aprovado. Os reflexos disso serão, economicamente falando, lá sentidos imediatamente. Aqui no Paraná, essa mesma proposta, ou algo muito semelhante, entrou em pauta na Assembleia Legislativa essa semana. Ficou por poucas horas, saiu, a gente vai entender o que aconteceu e o que pode acontecer nos próximos dias no estado do Paraná, no que diz respeito à taxação do agro. O texto do Executivo enviado para a Alep diz o seguinte: autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, destinado a financiar o planejamento, estudos, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de infraestrutura logística em todo o território paranaense. As cobranças vão desde 14% a mais de imposto para o milho até 32% de elevação para a soja. Mas também atingem o trigo, com 18%, e a mandioca, com 11% a mais de taxa. Claro que gerou revolta e o setor se mobilizou imediatamente. Dezenas de entidades se manifestaram contrárias à taxação e cobraram mais explicações, até porque o projeto foi encaminhado em caráter de urgência para a votação. Depois da pressão, foi retirado de pauta por uma sessão, o que já é um alento, porém não um ponto final. Esse foi um projeto que não foi discutido com o setor rural e, no entendimento nosso da federação, do sistema sindical, esse projeto era injusto. Por quê? Se tem dificuldade de caixa, todos nós na sociedade temos de pagar. Agora, não é justo querer tributar a produção de soja, a produção de milho, para atender às necessidades do governo. Todo mundo sabia que os contratos de concessões iam vencer. E nada foi feito antecipadamente para ir. Todo mundo achou que era mais fácil, joga para o governo federal, e aí o que aconteceu? Ninguém tomou providência, estamos com as estradas ficando esburacadas, e aí o agricultor não vai ter culpa nisso. Então, o nosso posicionamento é contrário. Ainda bem que o nosso governador teve o bom senso de retirar de pauta, né? Então, não foi votado, mas a gente continua vigilante e os produtores rurais aproveitam o ensejo, vamos ficar vigilantes, porque se alguma coisa acontecer, nós da sociedade temos que participar ativamente junto da Assembleia Legislativa, como ontem nós demos um exemplo de democracia. Goiás invadiram a Assembleia e aqui nós invadimos as informações, a conversa com todos os nossos deputados estaduais para que eles ajudassem a rever esse posicionamento. Então eu quero aproveitar isso e agradecer também ao governador, que teve o bom senso de concordar com a retirada do governo do estado. Ele tem outros mecanismos. Por exemplo, estamos vendendo a Copel. Então, deverá entrar dinheiro em caixa. Nós temos também a questão que o governo está trabalhando para ter um aumento na alíquota de ICMS. Bom, se é necessário para a saúde, para a infraestrutura, para a segurança pública, para a educação, que faça, nós todos, sociedade, vamos bancar. Agora, discriminar nós, setor rural, colocando a carga tributária em cima do setor rural, isso nós não admitimos. Continuaria contra, porque o governo do estado, o secretário da Educação, da Norberto Ortigara, da Agricultura, é que fez a tabela, a folha onde que estava o item de cada um. Quem me deu antes da reunião foi o Norberto Ortigara, o secretário. Nós somos contra a qualquer imposto que discrimine o setor rural. Tem imposto que toda a sociedade do Paraná vai pagar? Beleza, estamos juntos. Agora, jogar a carga tributária em cima do setor rural, nós não admitimos. Como o pedido de suspensão foi por uma única sessão, terça-feira, dia 29, ele poderá voltar em pauta para a votação.
A soja fechou a semana cotada em Cascavel a R$ 167,00, R$ 172 em Guarapuava e R$ 168 em Toledo. O milho em Cascavel e em Campo Mourão, R$ 76,00, R$ 80,00 em Laranjeiras do Sul. O trigo fechou a semana em Cascavel a R$ 97,00 a saca, mesmo valor de Toledo. Já em Guarapuava, R$ 96,00. Eu tenho sempre muita alegria em falar para você sobre a Cevale, que é a cooperativa que tem sede no oeste do estado do Paraná, em Palotina, mas que já se ramificou pelo Brasil, no Paraguai e hoje exporta produtos para o Brasil inteiro, mais de 200 países. Tem filé de tilápia, posta, isca e também a linha de pescados. A Cevale traz um sabor de peixe fresco. É uma delícia. Além disso, você também tem o frango prontinho para o seu dia a dia, com cortes especiais. Olha aqui, são mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários envolvidos em toda a produção de cortes in natura de frango e de tilápia. Não dá para resistir. Qualidade e prosperidade tem sabor de Cevale. Intervalo comercial, bem rapidinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais sobre esse lugar que nós estamos, porque é no município de Rio Azul. Fica na região centro-sul do Paraná. E aqui nós visitamos uma propriedade de fumo. Muito tradicional nessa região do estado é a plantação de fumo. Você vai ver que bacana, que legal, eu te mostro daqui a pouco.